Graça e paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu estou aqui nesse momento, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês por, é, por dar para nós esta felicidade, estar junto conosco. A nossa intenção aqui não é denegrir nenhuma denominação, nem tampouco nós estamos querendo amassagear o ego de ninguém. Uma irmã, ela fez um comentário, tudo bem, eu respeitei, deixei o comentário da irmã, dizendo que nós estávamos querendo voltar para determinada instituição que nós saímos. Não, irmão. Eu não vou dizer para vocês que assim que eu saí, que eu fiquei bem de saúde, que eu não pensei. Porém, quando eu fui, há muito tempo já que eu venho analisando as escrituras, então eu pensei, bom, acho que é melhor eu ficar em paz, porque eu fui atrás de algumas coisas, claro, vou dizer, não vou mentir, fui, mas depois analisando, estudando, meditando, vi que não era bom para mim, nem para a minha saúde e nem para a forma a qual eu tenho o meu pensamento, a minha ideologia, a teologia que eu tenho aprendido dentro, a bibliologia, né, porque seria um confronto, ia haver um confronto de pensamentos e seria eu voltar para mim novamente sentar de novo. Se bem que eu não fui sentado, né? Eu fiz uma carta que não houve nenhum, não tem valor, porém eu estou aqui. Eu quero deixar claro, irmãos, não adianta eu chegar aqui só falar o lado, falar alguma coisa e alguém entrar aí para me xingar, outra coisa qualquer. Não, não, não. Eu quero agora, nesse momento, dar uma explicação para vocês, principalmente aqueles que saíram da congregação, porque eu tenho recebido algumas mensagens que muitos não sabem o que fazem agora, que saíram da congregação, mas vão para onde? Então não adianta eu apenas falar algumas coisas e não dar assim um rumo, né? Eu sei que quem dá rumo é o Senhor através do Espírito Santo, mas ele se usa de cada um de nós e eu posso, pela experiência que passei, pela depressão também que passei, momentos também que eu passei, que talvez muitos passaram, não é? Pelo desprezo que muitos me desprezaram, foi muitos, não foi um só, porque eu era uma pessoa muito conhecida, ainda sou. E eu agradeço a Deus que tem muitos que não me desprezaram jamais, continuam a mesma coisa, e eu também não tenho nada contra ninguém. Apenas uma coisa é você combater um pensamento, uma teologia, uma ideologia. Nós não podemos levar isso para o lado pessoal, irmãos. Por isso que eu às vezes combato algum comentário, porque as pessoas elas levam isso para o lado pessoal, como se uma pessoa se tornasse inimiga dela quando fala alguma coisa assim como eu estou falando, e às vezes nos ataca com palavras, coisas que nós temos que nos defender também, quando nós sentimos, há coisas que não há lógica, mas há coisas que nós precisamos. Para nós não ficarmos muito nessa conversa, vamos entrar logo no assunto. Muitas das vezes, irmãos, vocês que não saíram da congregação, poderão ser abordados, né? E poderão alguém dizer para vocês que se você sai da congregação cristã, você não tem mais a salvação. Isso é algo totalmente fora da palavra de Deus, porque a salvação, ela não está na congregação, ela está em Jesus Cristo. Na congregação poderá, claro, ter muitas pessoas que vão se salvar, por que não? Tem pessoas simples, pessoas honestas, pessoas que não estão, que nem entendem. Seria uma ignorância minha eu falar que quem está lá não vai perder a vida eterna. Eu não posso dizer isso. Porque eu sei que tem pessoas que nunca leram a Bíblia, tem pessoas que não sabem nem o que é graça de Deus. Uma vez uma pessoa perguntou para mim o que era saduceu, o que era fariseu, coisas básicas, não sabia. Entendeu, irmãos? Já vi pregadores falar coisas que, só para os irmãos terem uma ideia, eu não vou citar nome de ninguém para não denegrir. Teve um pregador num lugar aí, hoje ele é ancião, e eu acho que talvez ele já aprendeu, né? Deus permita. Ele estava pregando em uma denominação, em uma igreja, e ele disse assim que Isaías, quando ele viu o Senhor lá no templo, em capítulo 6 de Isaías, que o Senhor mandou que o anjo pegasse uma brasa viva
que tocasse nos lábios dele. Então o anjo pegou uma tenaz. Vê se tem cabimento, irmãos. Eu não vou falar o nome do irmão. E não é um irmão simples, um irmão que não tem cultura, um irmão que não tem conhecimento. Porque até então isso pode acontecer com qualquer um, irmãos. Mas é um irmão muito inteligente e jovem. Ele disse assim que o anjo pegou aquela tenaz porque aquilo colaria a boca de Isaías, porque a cola tenaz, olha só, irmão, aqui no Brasil tem uma cola que chama tenaz, né? É uma cola muito boa e ia fechar a boca dele para ele não falar para todo mundo que ele tinha visto lá. Irmãos, isso aí é um absurdo. Um grave erro. A pessoa tem uma pessoa que conhece e a irmandade da glória, irmãos, entende? Então isso são coisas que se tornam engraçadas, só que não é bom isso, né, irmãos? A gente tem que ter um pouco do básico, pelo menos, para não falar uma coisa dessas, não é, irmão? Um outro irmão escreveu uma carta. Eu não estou. Olha, eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando o nome de lugares nem de irmão. Mas eu estou consciente do que eu estou falando porque eu vi, irmão. Eu escutei, eu estava numa reunião quando foi passado isso. O irmão escreveu uma carta para um outro irmão lá e disse assim: olha, essa irmã tem um bom testemunho, mas ela fornica muito. Ela fornica aqui, fornica ali. Os irmãos ficaram assustados. Perdoe essa expressão, fornicar, né? Mas como? Se a irmã que tem bom testemunho vive fornicando? Ligaram para ele e falou: irmão, como que é isso aí? Que o irmão explicou que a irmã fornica, não sei. Ele disse: ela vai na casa de um, fica falando da vida de um, da vida do outro. Para ele, fornicar era fazer fofoca, irmão. Ele não sabia. Isso é simplicidade, ou falta de leitura, ou falta de cultura. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não estou aqui dizendo que para ser um pregador tem que ser um doutor da lei, mas pelo menos tem que conhecer. Se não sabe a palavra, se não sabe ler, pergunta para alguém, mas não vai falar essas coisas, porque tem pessoas que aprendem assim, aprendem errado, doutrinas erradas, e vão passando isso para frente. Daqui a pouco, irmão, olha como é que fica. Então tá, isso aconteceu. Eu sou testemunha, eu estava na reunião. Como é que eu vou mentir? Eu não estou fazendo nenhuma brincadeira aqui. Eu estou dando exemplos para vocês verem. Então, eu quero dar um exemplo desse jeito para vocês começarem a entender como é complicado se vocês pegarem alguém. Por exemplo, eu vou usar a Bíblia agora. Se você pegar a Bíblia na Epístola de João, presta bem atenção, irmão. Na Epístola de João, epístola, não é evangelho, tá, irmãos? Na Epístola de João, na primeira Epístola de João, certo, irmãos? No capítulo 3, no versículo 9, vai estar escrito assim, ó. Epístola de João, quem escreveu foi um apóstolo, não é? Vamos ver aqui. Quer ver? Foi o apóstolo João que escreveu, não é? Foi um apóstolo que escreveu a primeira epístola universal do apóstolo João, certo? Foi um apóstolo. Não foi João Batista, foi um apóstolo. Deixa bem claro aqui, tá, irmãos? Então diz assim, ó. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Então, aí alguém da congregação, ou de outra, pega esse versículo aqui literalmente, e você pecou, você não é de Deus. Você está entendendo? Agora vamos pegar esse mesmo livro e vamos voltar, nesse mesmo João, 1 João. Agora nós vamos no capítulo 1 desse mesmo João, certo, irmãos? Versículo 8. 1 João, versículo 8. Os irmãos pegam o mesmo livro, o mesmo apóstolo. Ali eu li versículo 3, não é? Capítulo 3, né? Ou melhor, ali eu li capítulo 3, versículo 9. Agora eu vou ler o mesmo livro, 1 João. Eu estou repetindo para vocês prestarem atenção e acompanharem na Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Eu marquei até aqui para mim não esquecer o versículo. Né? Versículo 9. Vamos lá ver o que está escrito, irmãos? Olha só. Se dissermos que não temos pecado, olha só, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quem falou isso? João. Ele falou, se dissermos, quer dizer, ele colocou ele também junto. Agora veja o contraste. No mesmo livro, presta atenção, no mesmo livro, no capítulo, vocês lembram o capítulo? Capítulo 3, não é?
capítulo 3, aí vocês vão para o mesmo livro, 1 João, capítulo 3, versículo 9. Faz uma comparação, ó, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. E aqui na frente ele diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo, enganando-nos a nós mesmos e não há pecado em nós. E agora? Pode me explicar isso? Então, se alguém da CCB pega esse versículo lá, ele não vai pegar esse da frente, ele vai pegar aquele de lá para dizer que você pecou, então você não é nascido de Deus. Porque ele não sabe, não estudou, que a Bíblia que nós temos, irmãos, ela foi traduzida do grego para o nosso português, entendeu? Ou a latina também foi tudo traduzido do grego, ela saiu do grego, na verdade. Principalmente, eu vou dizer assim, o Novo Testamento, né? Porque a língua grega era a língua que predominava, né? Existia também a língua bem antes, né? Que é a língua hebraica, aramaica, lá atrás, mas aqui está falando do Evangelho, mais ou menos 100 anos depois de Cristo, né? No primeiro século, já na metade do primeiro século, foi quando foi compilado, juntado, porque a Bíblia foi escrita em vários pergaminhos, né? E existiam vários copistas. Copistas eram aqueles que copiavam o que estava escrito, porque eles não estavam presentes. Então, presta atenção agora. O copista, ele tinha que ter conhecimento do grego. Se lhe faltasse algum conhecimento, ele poderia ter um erro gramatical. Tá entendendo, irmão? Então, o copista que escreveu aqui, né? Ele escreveu assim, ó. Como eu acabei de falar. Aquele que é filho de Deus não peca. Mas se você pegar uma outra tradução de um outro copista, você vai ver que está escrito assim: o Filho de Deus não permanece no pecado. Está entendendo? Mas então por que ele escreveu não peca? Me explica, irmão Raul. Eu vou explicar. Está aqui, ó. Eu até fiz uma anotação. Está aqui, ó. No termo verbal do grego, existe um verbo que se chama presente contínuo. E se não souber esse verbo, ele vai traduzir errado. Você está entendendo? Então, quem pegou a cópia, a original, não era nem original, mas quem pegou o grego, não traduzindo no presente contínuo, não fazendo direito à tradução, ele colocou não peca. Mas o correto não é não peca. O correto é não permanece no pecado. Mas na tradução João Ferreira, que é... Eu estou com uma Bíblia aqui do Gideão, mas essa aqui é a tradução João Ferreira também. Essa aqui foi copiada da tradução João Ferreira de Almeida, revisada e corrigida. Nessa tradução está assim: se você conseguir comprar uma tradução mais atualizada, já não vai estar assim. Vai estar escrito: aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado. Por quê? Porque todos somos pecadores, irmãos. Como não permanece no pecado? Por isso que João falou aqui, ó. Se nós dissermos que não temos pecado, está escrito aqui. Não é eu que estou falando, irmãos. Está escrito aqui, ó. Pega a sua Bíblia, se ela for João Ferreira de Almeida, vai no capítulo 1 da Epístola do Apóstolo João, certo? E lê lá no versículo 8. Mas está escrito: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se você chegar nessa mesma Bíblia e você está entendendo bem? Eu estou tentando explicar bem claro. No capítulo 3, no versículo 9, você vai encontrar assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Ué, como é que João diz lá que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo, o Espírito Santo não está em nós, e aqui já está dizendo outra coisa? Não, ele falou a mesma coisa, apenas o copista não traduziu conforme estava escrito, irmão. Não é um erro bíblico. A Bíblia é inerrante. O tradutor... Então, nós que estamos exortando, nós que estamos lendo, temos que entender fazer uma análise, uma exegese do texto e entender o texto. Por isso que estudar a Bíblia é importante, porque senão você vai entender errado. Você não tem como pegar uma palavra que foi escrita há quase 2000 anos atrás e usar a mesma palavra, porque às vezes aquela palavra caiu já no esquecimento. Entende, irmãos?
É que nem eu falar, e arrependeu-se Deus de ter feito o homem. E depois eu falar, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende de nada. Arrependimento é algo humano. Como é que ele se arrependeu de ter feito o homem? Você está dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É porque existe uma palavra no hebraico que não tem nem como traduzir para o grego. Seria essa palavra, ela seria como se fosse um suspiro. Eu não sei nem se, eu tinha essa palavra, eu não me lembro onde coloquei. Vamos supor, olha para mim, presta bem atenção. Essa palavra significaria isso aqui, ó. O que é isso? O que eu estou sentindo? Você sabe? A irmã deve estar sentindo uma falta de ar. Pode ser, mas não pode ser uma tristeza? Não pode ser um susto? Não pode ser um arrependimento também? Foi isso. Como é que o tradutor ia escrever isso, irmão? Ele não sabia, porque isso não tem como explicar. Não tem como explicar um sentimento. Então ele colocou arrependimento. Foi o que ele pensou. Deus deve estar. Isso aí deve ser que Deus se arrependeu. Mas não é. Entendeu, irmão? Isso é uma maneira de expressão. Você tem que conhecer um pouquinho do hebraico para você entender o que quer dizer aquilo. Você está entendendo, irmão? Então, não vai nessa que aquele que você não peca, que pecado não tem perdão, irmão. Não cai nessa. Todo pecado, ele sim terá perdão. Aí você vai me dizer assim, mas está escrito que há pecado que é para a morte, e para esse não digo que ore. É porque aonde João estava, é outro assunto que você tem que conhecer. Existia uma doutrina, é complicado falar o nome dela, eu sei falar, mas eu não vou falar, porque não vai adiantar, vocês só entendam o que eu vou falar. Pode perguntar para um teólogo aí, se vocês quiserem, que ele vai falar a mesma coisa. Existia uma doutrina que ela era meio agnóstica, era meio mística também, e ela entrou no meio da igreja, por meio de falsos obreiros, falsos irmãos, e começaram a pregar que Jesus Cristo não veio em carne. Que aquele Jesus Cristo que estava ali, ele era apenas, ou melhor, que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, que ele só veio em carne, que ele não era Deus. Eles negavam que Jesus Cristo era Deus. Tinha um nome essa doutrina, e muitos começaram a seguir esse grupo. Automaticamente, o que estava acontecendo? Ao seguir esse grupo, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, porque aquele grupo dizia assim, que se Jesus Cristo só veio em carne, então ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Então estava automaticamente chamando o Espírito de Deus de mentiroso. Então era uma blasfêmia. Então o que diz lá em 3 de Marcos? Que todo pecado e blasfêmia ao Filho será perdoado, mas contra o Espírito Santo não terá perdão. Então, naquele lugar onde João estava orando, havia pessoas que saíram e foram seguir essa doutrina. Então, para esses não adiantava mais orar, porque o Espírito de Deus havia se retirado deles. Por isso que está escrito numa outra parte, aqui em João, eu não vou falar o versículo, que eu não estou lembrado agora, mas está escrito aqui, não sei se é nessa epístola ou na outra, que diz assim, eles eram de nós, eles estavam conosco, mas não eram de nós, porque senão não teriam saído, eles não teriam saído de nós. Eu até lembro que a congregação usou esse versículo erradamente, quando houve aquele ministério de Jandira, eles usaram esse versículo numa circular, certo, irmão? E não tem nada a ver. Você sair de Cristo é você aceitar, a crer numa doutrina que é contrária à doutrina de Cristo. Eu vou fazer um exemplo. Uma pessoa sai de Cristo para acreditar, vamos supor, num outro Deus, num outro Jesus, ou num outro Deus, vamos dizer assim. Num outro Deus, vamos supor, ao invés da pessoa sair para uma outra igreja evangélica, ela vai para a feitiçaria. Pronto. Ela vai adorar coisas satânicas. Ela vai para o satanismo. Pronto. Eu não estou falando mal de ninguém. Estou falando a realidade. Você acha que o Espírito de Deus vai estar nela ali? Não vai. Automaticamente, quando ela vai para lá,
o espírito já sai dela. Então para esses não adianta orar, porque ela não tem o espírito. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Por isso que quando alguém... Você acha que o diabo manda alguém na igreja para orar, para pedir perdão, irmão? Presta bem atenção. Quando você vê alguém na igreja chorando ou em algum lugar pedindo misericórdia para Deus, é porque o Espírito Santo ainda está nele, irmão. Mas o erro da congregação é não abraçar essas pessoas porque eles interpretam errado esse texto. Eles acham que a pessoa pecou é porque não é filho de Deus. Eles não sabem, não estudaram, não procuraram saber a origem. Entendeu, irmãos? Eu quero deixar isso bem claro para que você... eu tenho várias bíblias, então a gente procura estudar para a gente poder falar. Essa aqui é King James, essa aqui ainda é a 611, mas tem uma King James mais próxima ao original grego, que está escrito assim: aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado. Agora, irmãos, presta atenção. Nós não estamos livres do poder do pecado. Se nós não estamos livres do poder do pecado, está em 6 aos Romanos. O que acontece? Se você não está livre do poder do pecado, mesmo que Cristo morreu na cruz, pagando os nossos pecados, nós não estamos livres do poder do pecado. Então estamos sujeitos a pecar, sim. A pecar, mas temos uma porta de misericórdia, de expiação, que é Jesus Cristo. Então nós não podemos condenar. A pessoa não pode ficar em repetição. Porque Deus me perdoou hoje, eu vou pecar amanhã de novo, Deus me perdoou depois, vou pecar depois. Então, irmão, isso daí já é algo que é um agravante. Vamos supor, a pessoa comete um jovem comete uma fornicação. Aí o cooperador ou o ancião sabe, tira a liberdade dele e diz que ele não é mais nosso irmão e que ele não pode mais isso nem aquilo. Isso não é correto. Ele deveria chamá-lo e falar: irmão, fique aí, quietinho, ninguém vai falar nada. Você busca o perdão, busca de Deus, vai ficar um tempinho assim, tá? Não comente nada. Você vai ficar um pouquinho aí na comunhão, pedindo para Deus o perdão. E se você precisar de ajuda psicológica, nós vamos te ajudar. Isso é o verdadeiro amor de Deus. Você não está concordando com o pecado, você está tentando fazer com que aquela alma seja resgatada. Porque você também está sujeito àquilo. Está entendendo? Então, se aquela alma for resgatada, se aquela alma não voltar à prática do pecado, ela não permanece. Ela é filha de Deus, porque ela não permaneceu no pecado, ela saiu. Agora, se ela não é filha de Deus, ela vai virar as costas. Quer saber? Não quero mais saber de nada disso aqui mesmo. Eu vou cair na gandaia, no mundo. Entendeu, irmão? Está entendendo? E a maioria das vezes, existem pessoas que fazem isso, mas ainda também são marcadas por Deus e retornam e se humilham, irmão. E Deus perdoa, porque Deus conhece o coração. Nós não temos não tem como a gente medir isso daí. Não existe uma técnica, uma base para você dizer: esse aqui perdeu a vida eterna, aquele ali não perdeu. Isso não existe. Nós temos que ir pela Bíblia. O que está escrito aqui: e todo aquele que pecar, nós temos um advogado que é Cristo. Isso não vem. Agora, a igreja tem a sua disciplina, ela pode usar a sua disciplina, mas jamais a igreja pode condenar, porque não é a igreja em si, a reunião, que condena. A condenação, ela vem pela prática daquilo que a pessoa fez, através do pecado, se ela permanece nele. Agora, se ela foge, se ela não faz mais, ou comete alguma coisa que ela se arrepende e não quer mais, nós não podemos jamais julgar a pessoa e dizer que ela vai para o inferno. Porque acontece o quê? Aí a pessoa entra numa depressão, a família toda cai junto com aquela pessoa, no bom sentido, quer dizer, fica todo mundo arruinado, os irmãos passam, não saudam mais, não vão mais na casa, quer dizer, os irmãos acabam de matar, ao invés de ajudar, eles matam. Quantas pessoas, quantos jovens, irmãos, se eu for colocar, quando eu atendia, quantos e quantos que eu sabia de casos, estão lá casados, eu não vou falar para ninguém, eles nem sabem, irmão, estão lá na minha cidade, tem músicos, tem tudo. Eu sei de casos até de irmãos, de pessoas que estão no ministério, mas eram jovens. Eu sei, mas eu não vou falar nada. Por quê?
se arrependeu, Deus perdoou. Eu tinha essa visão. Mas se eu fosse uma pessoa que... Eu era cooperador de jovens na época, irmão. Se eu quisesse fazer grau com o ancião, que nem a irmã falou, e você quer voltar, eu ia lá e entregava a pessoa e ó. Mas eu não estou preocupado com o ministério, nunca tive. Eu estou preocupado com as almas. Meu negócio é alma, irmão. Por isso que eu faço esse vídeo. Então, irmão da congregação, aconteceu um acidente? Olha, não conta nada pro ancião, não. Se você contar, ele já te corta e você, ó... Ele vai falar que você ficar sentado lá no último banco. Tem uns que falam isso. Que o banco da misericórdia. Para mim, isso aí não existe, tá, irmão? Banco de misericórdia? Que banco é esse aí? Onde que está escrito na Bíblia esse banco? Para mim, a misericórdia tem que começar lá em cima do púlpito, não é no banco. A pessoa está lá em cima, às vezes fez coisa pior, viu, irmão? Eu conheço vários casos, vários. E se eu quisesse, na época, na minha época mesmo que eu saí, eu poderia falar do caso desse, do caso daquele, do caso do... Mas eu não falei nada, irmão. Cada um vai dar conta da sua alma. Assim como eu não quero que ninguém venha julgar a minha pessoa, eu também não vou julgar o outro. Então eu estou aqui para ajudar. Você saiu, aí você está desorientado. Alguém falou que você não vai ter mais a vida eterna. Aí você já cai numa depressão profunda. Aí o diabo, o que ele faz? Aproveita a fraqueza da tua mente e começa... Aí se você for na igreja, o que acontece? O diabo vai fazer você ouvir tudo que não presta vai ser para você. Aí você vai sentar lá, todo mundo que você amava vai começar a te evitar. Você vai parecer um leproso, ninguém vai chegar perto de você mais. Isso não é amor de Deus, isso não é amor de Jesus Cristo, e isso não é obra de Deus. Isso aí é uma obra diabólica e demoníaca para acabar de matar a sua alma. Me perdoe, mas eu tenho que falar isso aí. Então, se você for abraçado, se você for, é diferente. Mas se você for jogado, desprezado, chutado, procure, sabe o quê? Aqueles que te abraçam, aqueles que procuram, entendem. Se for preciso, mude de denominação. Mas para qual que eu vou? Procure uma denominação que seja próxima à Bíblia, não em profecias, essas coisas. Eu acredito na profecia, por que não? Mas procure, você vai ver que você vai encontrar, porque existe sim, pessoas honestas em todos os lugares. Eu só não aconselho algumas denominações que são tidas como seitas também, né? A do sétimo dia, que vai fazer você batizar de novo. Você não precisa batizar de novo, irmão. Porque você já, a não ser que você não creu em Jesus Cristo quando você batizou. Porque o batismo não vai te salvar. Quem salva é Jesus Cristo. Quando você obedeceu lá no Braz, ou seja, lá onde, você creu em quem? Ah, eu não criei em ninguém porque eu nem sabia, me mandaram batizar. Aí é outra coisa. Mas se você crê, não, eu batizei porque eu criei em Jesus Cristo. Então fique em paz. Peça perdão a Deus. Se lá eles não te aceitarem, procure um lugar onde te aceita. Você não vai encontrar lugar nenhum perfeito. Mas procure um lugar onde te aceita. Mas não fique pensando que você vai para o inferno, que é mentira. Você só vai para o inferno se você permanecer no pecado. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, é fácil de você entender quando ela blasfema. Ela não quer mais ouvir falar da palavra, ela não quer mais saber de Deus, ela não sente arrependimento de nada, ela fica uma pessoa fria, calculista, entendeu? É diferente, irmãos. Então é uma resposta para vocês que estão... Aí eu saí da congregação, não sei onde eu vou congregar, e agora, sem tomar Santa Ceia. Irmão, se você ama a Deus, se é você e seu esposo que ama a Deus, e você não tem lugar nenhum para ir, não sentiu, o teu esposo não é o chefe da casa, ele ore pelo pão, ore pelo vinho e apresente, e ele mesmo faz. Por que não? Aonde que está escrito que tem que ser só ancião? Pega a Bíblia, mostra para mim na Bíblia, não no ensinamento do Braz, mostra para mim na Bíblia aonde que está escrito que é só ancião que tem que atender Santa Ceia. Batismo é outra coisa. Batismo, o Senhor elegeu aqueles irmãos, presbíteros, pastores, enfim, para fazer essa parte, né? Porque eles têm que explicar a doutrina e tudo mais. Que a doutrina não é usar véu, não é usar calça, não é isso. A doutrina é Jesus Cristo. Ali,
Não é um evangelho suave, nem adocicado, não. É dura a doutrina, você tem que fugir do pecado, você tem que lutar contra o mal, você tem que enfrentar Satanás, e ainda tem que enfrentar heresias dentro de denominações que te condenam, e pessoas que olham para você atravessado. Então você vai querer viver dentro de um inferno? Você não vai querer, porque senão você acaba ficando louco ou louca, e às vezes até tira a vida. E quem é o culpado disso? É aquele que não soube te ensinar. Então tá aqui, meu amado. Meu irmão, que era da congregação, eu vou colocar uma capa da congregação para que você entre nesse canal, porque senão não vai entrar. Eu sei que muitos vão pensar que eu estou falando mal. Eu não estou falando mal e também não estou voltando para a congregação. Eu estou orientando. Eu vou falar para vocês quantas santas ceias eu já atendi daqui de Portugal para diversos lugares do mundo. Mas uma irmã me ligou e falou: irmão, eu não vou mais na congregação, eu não cometi pecado nenhum, mas aquele irmão lá, eu sei de coisas dele, eu estou na aflição. Vocês pensam que eu falo para sair? Eu não falo, eu deixo Deus fazer. Porque eu sei que tem mesmo, sei que tem coisas gravíssimas, mas eu não vou julgar ninguém, cada um que tem que fazer o que sente, irmão. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não sou juiz, entendeu? Uma coisa, a irmã não quer mais, ela não sente mais. Aí o esposo bate, chega lá, os irmãos vão na casa. Eu conheci casos, irmão, do irmão músico que batia tanto na esposa, que chegava a sair sangue. E na hora que era amiguinho dos anciães, irmão. E como é que fica? Chegava na casa, meu amor, vem cá, abraçava, dava um beijo, faz uma comidinha, pede umas pizzas para nós. E a irmã com aquela cara assim, sabe, com medo, né? Aquela humildade, aquela coisa forçada. Um vagabundo desse, desculpa a expressão que eu falei, sem querer, irmão, bater na mulher. Ai, Senhor, me perdoa, irmãos, eu falar isso aqui. O cara bater na mulher, irmão, pelo amor de Deus. Isso não se faz, irmão. Bater numa senhora, numa jovem casada, espancar, irmão. Irmãos, isso daí não é coisa de crente, isso aí, esse cara já cometeu um pecado, ele já quebrou a aliança com Deus. Porque quando ele chega, muita gente pensa que adulterar é só ir lá e... Não. Se você quebra uma lei, você está adulterando. Por que o Senhor falou para o povo de Israel? Tu adulteraste contra mim. Mas como? É porque eles adoraram outro Deus. O cara vai lá, bate na esposa dele hoje, bate amanhã, e chega na igreja, ainda vai pedir conselho para o ancião. Tem ancião que fala, aguenta, mas tem que aguentar até o fim, até Deus fazer. Agora não tem mais jeito, se a irmã sair, a irmã vai para o inferno, porque é só por causa de adultério. É? E ele não adulterou? Ele não adulterou a lei? Será que ele não adulterou a lei, irmão? Será que ele não adulterou as palavras que ele falou diante de uma autoridade quando ele disse assim: eu não estou falando para você fazer isso, mas eu não posso condenar, porque eu não sei, irmão. Eu não posso dizer faça e nem não faça. A pessoa sabe o grau. Imagine, a pessoa está em casa, uma senhora que trabalha, que limpa a casa, que lava a roupa desse pilantra, desculpa a expressão, que fica batendo nela. Lá dentro ele é um santuarão, né? Mas sai pra rua, com os anciãos, ele dá dinheiro, dá tudo pra mulher, deixa ela morrer de fome dentro de casa, né? E só sai com o homem pra cima e pra baixo, tá em missão. E a esposa chorando dentro de casa, não conhece nada, porque ele não leva. E quando leva, ele leva junto e ela não pode pedir nenhum sorvete, porque ele não paga. Para os anciãos ele paga restaurante, churrascaria, tudo, porque ele quer ir para o ministério. E às vezes vai para o ministério. Certo? Aí o que acontece? Essa irmã, ela vive um inferno. Ela vive um inferno. Se ela separa, quem vai contra ela? O ministério. Se ela casa de novo, quem vai contra ela? O ministério. Aí quem pecou foi ela. Ela pecou. Ela não é digna mais de herdar a vida eterna. Pelo amor de Deus, irmão. Olha só, irmão. Olha só. E o outro fica lá, daqui a pouco ele casa com uma mais nova, ele não bate mais, não faz mais nada. Tremendo de um picareta. Esse aí não é crente nem aqui, nem em lugar nenhum. Ele tem que se humilhar também. A chance para ele se humilhar. E a irmã também. A irmã está livre, ora a Deus e faz o que Deus faz a irmã sentir. Porque foi a irmã que apanhou, não foi o ancião. Se a irmã for perguntar para o ancião, ele vai apoiar. Irmã, se seu esposo paga janta para ele, se seu esposo leva ele para viajar de graça, de avião, você acha que ele vai ir contra o seu esposo? Eu não estou aconselhando ninguém separar aqui, irmão. Eu só estou dizendo as injustiças que tem dentro dessa denominação. As injustiças.
Por isso, irmão, jovens, meus amados jovens que eu amo tanto, só case quando você amar. Primeira coisa, você tem que amar. Se você não amar, não casa. Aí eu vou buscar a palavra, então. Vou buscar a palavra. Aí a jovem fica naquela, né? Ai, tem que buscar a palavra. Aí o pai fala, vai buscar a palavra, se Deus confirmar. Ah, mas eu não sinto nada. Não, mas depois de casar vai sentir. Pelo amor de Deus, se não sente agora, vai sentir depois de casar. Aí casa com a pessoa, às vezes acontece, não vou dizer que não. Aí casa com a pessoa sem amar, daqui a pessoa mostra as garrinhas que ela tem e a jovem vai viver um inferno. Tá entendendo, irmão? Você, meu amado irmão jovem, olha um conselho que eu vou te dar. Para você casar com uma jovem, veja se você a ama. Você sente atração, também atração física, não é só... Não vai atrás desse negócio de que eu vou buscar a palavra, que quando a pessoa tá... Vê se não é paixão, se não é uma coisa temporária, entendeu? Analisa bem o teu sentimento. Você gosta, ela gosta, tudo bem. Não vai atrás de conversa de ninguém, entendeu? Os jovens têm sofrido muito, irmãos, por causa disso, né? Eu vejo até dentro da congregação uma certa ignorância, porque a pessoa gosta de alguém. Eles falam lá que da Assembleia agora, eu vi um irmão pregando que a Assembleia agora nós temos que chamar de irmão, tudo, mas casa um irmão da congregação com alguém da Assembleia, vê se ele não perde a liberdade. Então é uma coisa assim, irmãos, que tá tudo fora, irmão. Então nós temos que entender o seguinte, nós temos sim um escape. Eu praticamente não congrego, na congregação não. Eu vou numa assembleia que tem aqui perto, que não é a mesma assembleia do Brasil, é a assembleia portuguesa, que tem um culto maravilhoso, com ordem. Olha, sinceramente, vale a pena. Eu também faço reuniões onde Deus prepara, e porque eu não tenho aqui uma igreja definida. Eu estava assim junto com os irmãos de uma igreja batista, porém, irmãos, como não tem aqui um número, tem pessoas, mas estão espalhadas, muito espalhadas, e eu não tenho recursos para me ficar me deslocando, então eu preferi ficar assim livre para ajudar qualquer irmão que me pedir ajuda nesse aspecto. Eu não estou querendo denegrir ninguém, eu estou querendo ajudar. Irmã, não pense em suicídio. Mamãe que tem a sua filha, você está na congregação, não trate a sua filha mal. Não trate o papai aí que tem a sua filha, que você está lá ainda e você tem que ir para a rua. Não faça isso. Não joga o teu filho fora de casa, irmão. Pelo amor de Deus. Eu tive a oportunidade de uma vez ir numa viagem, irmãos, e encontrar um jovem todo rasgado, sentado, irmãos, na calçada. E eu vinha de uma missão, eu passei, irmão, por aquele jovem e me deu uma coisa no meu coração. Eu voltei para ele e falei, tudo bem, jovem? Ele, tudo bem. Eu falei, o que está acontecendo com você? Você é tão jovem, tá aí? Ele falou, a minha vovó era da congregação, e aí eu fui desprezado, eu não sei o que ele fez. Nem perguntei, irmão, porque para mim um pouco me interessa. Eu falei, você está com fome, não é? Eu estou com um pouco de fome. Então vem aqui. Mas eles não vão deixar eu entrar. Pode vir aqui, porque eu estava de terno, ele estava tudo rasgado. Eu falei, vem aqui, pode vir, que vai deixar entrar sim. Se não deixar, eu também não entro. Irmão, não estou contando isso para me exaltar, irmão. Pelo amor de Deus. Entramos naquele restaurante. Pagamos. Deus preparou, foi pago para ele o almoço. Comeu, ficou contente. Encaminhamos ele para algum lugar que pudesse o ajudar. Infelizmente, naquele tempo, eu não tinha essa luz que eu tenho hoje. Porque se eu tivesse, jamais eu encaminharia ele para uma congregação. Eu ia mandar ele para uma batista, para uma presbiteriana. Eu ia falar para ele ir para uma assembleia, porque eles iam abraçar ele, irmão. Está entendendo? Porque, irmãos, e se abraçar, ele não permanece no pecado, ele vai dar valor. Agora, se ele volta a fazer um monte de coisa, aí então é outra coisa, entendeu, irmão? Então você que está nessa situação, irmão, não fique desesperada. Ah, mas eu não sinto vontade de ir em igreja nenhuma. Será que eu vou para o inferno se eu cantar hino na minha casa? Bom, tem irmãos que usam esse termo desigrejado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não aceito esse termo de desigrejado. Cada um pense como quiser. Por quê? Porque quem é a igreja? Somos nós, reunidos. Uma reunião de pessoas, não é?
Quem é a cabeça da igreja? É Jesus Cristo, certo? Então, por que é que eu não posso servir a Deus até na minha casa? Cantar, pegar um dia da semana, num sábado, ou num domingo, ou no sábado, que é um dia que no domingo todo mundo acorda mais tarde, de preferência no sábado, não é? E canta uns hinos, ora a Deus. Se não tem ninguém que lê a palavra, se é só a irmã, pega a Bíblia, chama lá mais 2, 3 irmãs, lê um trechinho, ora a Deus, pede para Deus mostrar alguma coisa, entendeu? E ali vai se alimentando com a palavra. Porque para dizer para mim que não pode, que isso aí está fora, que é desigrejado, então como é que fica as irmãs lá na Palestina que eu visitei, que lá não pode ter igreja? Como é que fica? Eu tive em casa de irmãs lá que elas fazem culto, sozinhas. A irmã esperava 3 horas da manhã, agora o esposo dela faleceu, para ele dormir, e quando ele dormia, ela ia num quartinho lá e fazia o culto dela. Será que Deus não estava com ela? Irmãos, esse negócio de templo, de prédio, veio, irmãos, depois, quase mais de um século depois de Cristo. Jesus Cristo, vê para mim, acha no Novo Testamento para mim, algum lugar que Jesus Cristo construiu uma igreja, materialmente, de tijolo. Eu não estou aqui dizendo que você não pode ir. É bom você ter um lugar que você vai e se reúne com mais pessoas. O ser humano, ele foi feito para viver em convívio, não é? Foi feito. Mas se não há possibilidade, a tua família é grande, irmão, não é? Junta a tua família. Como eu já disse, eu atendi Santa Ceia para vários lugares. Mas como, irmão, foi lá? Não. Eu peguei meu telefone, a pessoa me ligou, eu falei, irmã, o que acontece? Não, eu quero tomar Santa Ceia, irmão. Só que eu estou sozinha, meu esposo vai na congregação e eu não sinto mais ir lá. E eu não vou falar nome de pessoas, uma irmã que apanhava, entendeu, irmão? Que apanhava. Eu chamei minha esposa, junto com a minha esposa, eu não pus na câmera, eu apenas coloquei na viva voz, eu falei, então irmã, se prepare, pegue um pãozinho aí, pegue um suco de uva ou vinho, põe num cálice, que eu vou fazer a Santa Ceia para a irmã daqui. Daqui, da minha casa, eu atendi a Santa Ceia em viva voz para a irmã lá. Orei, Deus me deu a pregar um trechinho da palavra sobre a Santa Ceia, apresentei o pão, apresentei o fruto da vide, né? E a irmã tomou a Santa Ceia, Deus alegrou o coração dela, pronto. Isso não foi com uma pessoa só, foi com vários. Por quê? Mas tá certo isso, irmão? Você vai lá em João, capítulo 8, Evangelho, você vai lá ver quando o Senhor Jesus falou com a mulher samaritana e que ela perguntou para o Senhor, Senhor, os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém e nós adoramos aqui no monte, porque tinha tido uma divisão, entende, irmão? Naquela época. Então o Senhor Jesus falou o quê? É chegada a hora que nem no monte e nem em Jerusalém vocês vão adorar, mas o Pai se agrada daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você está entendendo, irmão? Você não está desigrejado, você está ligado em Cristo. Aí alguém já falou, mas tem que ter uma igreja para comungar. Não, você tem que comungar com Cristo, não é com as paredes da igreja. Agora, se você tem um lugar que você sente bem, que as pessoas te tratam bem, ainda que tenha alguma coisa que você não está acostumado, porque ora de pé, outro porque ora sentado, irmão, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Senhor Jesus muitas vezes orou de pé, Davi orou sentado, Davi orou prostrado, certo, irmão? Moisés orou de pé, Moisés orou prostrado, orou ajoelhado. Não é a posição do teu corpo que vai demonstrar a tua humildade. Porque eu conheço pessoas que oram e colocam a cabeça no chão, mas quando chega em casa, bate em todo mundo. O que adiantou? Ele ajoelhou para quê? É claro que eu gosto de ajoelhar, é normal, eu estou na minha casa, mas se eu estiver em outro lugar, até os anciãos, eles oram em pé dentro do tanque de batismo, oram em pé no funeral. Será que Deus não ouve eles? Irmã, não olha para essas coisinhas que não vai. Olha para a palavra, você vai lá escutar a palavra. Agora, se você vê profecias furadas, desculpa, trocar 6 por meia dúzia não dá. Você vê coisa que vai profetizar, alguém grita lá e começa a profetizar e vem. Foge disso, irmão. Busca a palavra de Deus. Procure igrejas mais cristocêntricas, lugar que pregam o evangelho. Faça. Enquanto você está vendo que está tudo certo, tudo bem. Quando você vê que a coisa está descambando também, vai embora. Vai para tua casa, entendeu? Se precisar de ajuda, pega o e-mail da gente. Eu tenho vários vários irmãos em São Paulo, até aqui no exterior, irmão,
que fazem a mesma coisa que nós. Tem até anciães. Tem anciães. Até vou ligar para um ancião hoje para atender uma família que quer tomar Santa Ceia. Que não estão mais. Esse ancião não está mais na congregação. Não abriu dissidência nenhuma. Porque, irmão, também abriu uma dissidência para ficar igual. Me perdoem os irmãos que abriram dissidência, viu, irmão? Eu gosto de todos eles, tenho amizade com eles. Mas você abre dissidência, você vai ver a mesma coisa. Corta a liberdade, a mesma coisa, joga fora. Diz que não joga fora, mas faz coisa até pior, irmão. Então tenhamos cuidado, irmãos, cuidado. Vamos servir a Deus com simplicidade. Os irmãos da congregação que estão ouvindo, não pensem que eu estou falando mal. Eu estou tentando ajudar essas pessoas. Tire da sua cabeça esse negócio de se suicidar, que Deus não é mais contigo. Que Deus não é contigo, que se Deus não fosse contigo, você não estava arrependido. Você estava continuando a fazer, tá bem? Então, não faça mais o que você já fez. Busque ao Senhor. Também, uma coisa que é difícil, que eu já vou terminar, tá? É quando o esposo, a esposa, ela sai, porque sente alguma coisa, nem cometeu pecado nenhum, mas ela sente alguma coisa, está errado, ela sai, e o esposo fica. E aí começa aquele inferno que ele quer que ela volte. Irmã, tolere ele, explique para ele, fale para ele que Deus está te dando uma outra linhagem, mas não discuta, entende? Vai devagarzinho, na oração da madrugada, e o Senhor vai mostrando para ele. Não passa a camisa dele direitinho, se ele não te bater, tá bom, irmão? Agora, se ele ficar te batendo, manda ele passar em outro lugar, porque você não é escrava de ninguém também, para ficar apanhando. Se você ficar apanhando muito, você fala, se bater de novo, eu vou chamar a lei da Marinha da Penha. Acabou. Mas também tem que ter cuidado, porque tem esposos que também, irmão, vou dizer uma coisa para vocês, tem muitos aí que são maníacos, né? Paranoicos, esses daí são capazes de tudo. Então tenha cuidado também. Casos graves, casos que devem ser até anunciados, às vezes até tem que levar até na polícia nesses casos, irmão. Então tenhamos muito cuidado. Se você está com uma pessoa que é doente mental, entende, irmão? Pela congregação, que ele acha que se ele fazer um mal para você, ele está fazendo bem para Deus, cuidado. Essas pessoas não são... Existe isso, tá, irmão? Eu sei que existe. Não vem dizer para mim que não, eu fui ancião muito tempo, quer dizer, eu sou ancião ainda, né? E eu sei muito bem que existe isso. Eu estou defendendo as irmãs, as criancinhas, cuidado, não deixe as suas criancinhas serem doutrinadas assim de uma forma errada. Cuide das suas criancinhas, ensine elas em casa a Bíblia, para que elas não sejam enganadas também. Que a pessoa não venha plantar na cabeça dela que você não vale nada, que você é uma pessoa que não tem Deus. Porque tem homens que fazem isso. E fazem você virar um monstro. E o teu filho daqui a pouco começa a te ignorar. Trate ele com bastante amor e prove para aquele que está te desprezando que você tem amor. Agora, se você for agredida, nem pense em procurar ancião. É a pior coisa. Um ancião vai dar atenção para o teu esposo, porque ele está congregando e dando coleta. Você não está? Foi agredida? Procure a polícia. É a melhor coisa que tem. Ou se não sente de procurar a polícia, ore bastante para Deus fazer uma obra. Que Deus faz, viu, irmão? Então, irmãos, é um conselho que eu dou. Vamos procurar fazer tudo na humildade, no amor. E você entendeu bem o que eu falei? Qualquer dúvida, mande um e-mail. Eu dou meu WhatsApp, nós entramos em contato. Se precisar, fazemos a Santa Ceia. Se eu não puder, tem outros irmãos em São Paulo, que são anciães que estão junto no nosso grupo. Certo, irmãos? Nós estamos aqui para ajudar. Deus abençoe a todos. Que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre nós para todo sempre. Amém e amém.